apresentadas, eu recordo que nessa semana anterior já tinha havido uma decisão do Pleno, exatamente da mesma forma, no que respeita ao recurso do Maia no processo do Amarante São Martinho, e, portanto, o FAF ficou, desde logo, absolutamente convicto de que o seu recurso iria ser apreciado pelo Pleno do Conselho de Justiça, como sempre estivemos e contamos que assim fosse, e assim aconteceu. Dr. José Guilherme Aguiar, consequências desta decisão do Conselho de Justiça? Será que o FAF, aliás, que o Famalicão, não vai ficar por aqui? Ora bem, eu antes de responder à sua pergunta, eu queria acabar porque eu penso que este caso é extraordinariamente importante. As consequências dele, independentemente para o Futebol Clube Famalicão, são muito importantes e, no meu entender, muito gravosas para o futebol em geral, e por isso eu penso que elas deveriam ser convenientemente escalpelizadas. Eu não quero contradizer aqui o Dr. Laurentino Dias, porque não conheço integralmente o acórdão do Pleno do Conselho de Justiça no que se refere ao Futebol Clube da Maia, mas parece-me que não foi levantada essa questão prévia da legitimidade. E, como tal, é uma questão que tem que ser apreciada previamente e tem que ser levantada pelas partes, e foi aí. Mas, de qualquer forma, o facto do plenário do Conselho de Justiça ter considerado, mesmo que assim acontecesse, não quer dizer que a lei o permita, não quer dizer que não tivessem pois posto de lado e sonegado todos os princípios gerais, dado que, efetivamente, o Dr. Laurentino Dias tem razão quando diz que o regulamento disciplinar diz que são partes legítimas os terceiros que tenham interesse direto, e o interesse direto afere-se pela posição que as partes assumem no processo. É evidente que o interesse do FAF era realmente um interesse, mas de forma indireta. Só no caso de realmente o acórdão do Conselho de Justiça ter sido dado provimento, é que o FAF teve os seus lucros ou os seus benefícios. Porque se assim não fosse, vamos supor de que o acórdão não seria nesse sentido, mas no sentido contrário, o FAF não teria qualquer prejuízo, não lhe caberiam quaisquer sanções de ordem disciplinar. Até porque aqui trata-se de um processo disciplinar, nem se trata de uma mera questão civil, trata-se de um processo disciplinar, como toda a gente sabe, tem natureza penal. E daí teremos que partir, se me permite mais este esclarecimento, que eu vou tentar ser sucinto. Muito rápido, porque o nosso tempo realmente é muito pouco. Realmente eu acredito nisso, mas de facto só assim se poderá dar a imagem do que se passou neste processo. O segundo ponto, volto a dizer, isto é um processo disciplinar que tem raízes no direito penal e, como tal, caberia no segundo ponto, e pronto, dado que o FAF, quanto a mim mal, mas foi considerado parte legítima, teria que se apreciar as razões, apreciar os factos que estavam no e para o processo foram conduzidos, para saber se teria havido ou não o tal ilícito disciplinar de um facto que também corresponde a crime, que é o suborno. O que é que haveria aí, dentro do processo, que permitiu, numa análise do Conselho de Disciplina, que disse que não haveria prova, mas no do plenário do Conselho de Justiça, que eu não conheço, mas que presumo, pelo menos pelas suas conclusões, de que ela mesma existiria, eu penso que se deveriam dizer os factos que puderam levar, quer uma, quer outra das partes, a proferir sentenças perfeitamente contraditórias. E era só bem isto. Apareceram duas pessoas, uma que se dizia identificada com o Grupo Desportivo de Chaves, mas que o Grupo Desportivo de Chaves disse que não lhe pertencia. Apareceu outra pessoa, que era um comerciante de Chaves, dizendo que tinham visto entregar um maço de notas ao Sr. Veiga, presidente do Macedo Cavaleiros. O Sr. Veiga e essas pessoas não souberam identificar a pessoa, não souberam sequer identificá-la como dirigente de Famalicão, e restava unicamente um cheque de 470 mil escudos. A tese do Sr. Veiga era de que esse cheque diria respeito a 270 mil escudos à venda de 900 bilhetes e 200 mil escudos seriam para o suborno. O que quer dizer de que, mas no entanto, durante a instrução do processo, fez-se a prova plena, até porque a prova foi feita pelo Macedo Cavaleiros, de que realmente não seriam 900 bilhetes, mas sim 1.200 bilhetes que teriam sido vendidos ao Famalicão e, como tal, seriam 360 mil escudos. Portanto, Dr. José Guilherme, do seu ponto de vista, não houve suborno? É evidente que não, porque o suborno não se pode partir só de uma quantia. Não pode ser qualificado de suborno a entrega de uma quantia a uma determinada pessoa. Só essa pessoa é que teve conhecimento dela, só essa pessoa é que afirma que é suborno, quando os factos que estão por trás dessa situação não conduziram a nada disso. Como foi visto e como toda a gente sabe, o jogo foi disputado de uma maneira tão árdua, tão viril, tão competitiva, que o público, levado por essa emoção e por essa competição, até invadiu o campo de jogos, impediu que o jogo se disputasse até final, e não foi certamente pelos jogadores do Macedo Cavaleiros que tivesse havido suborno, ou porque digamos, a função deles dentro do campo tivesse obedecido à ordem natural das coisas, que seria a deles tentarem ganhar o jogo.
chegou. Doutor José Guilherme, realmente o nosso tempo já está ultrapassado, mas eu queria também colocar a questão na inversa ao doutor Laurentino Dias, como é evidente. Para o FAF, há suborno. E assim é que leva até às últimas consequências, digamos que este seu protesto num processo em que para uns não é parte, para outros é realmente parte. Peço imensa desculpa, mas o FAF, nem o doutor José Guilherme Aguiar, nem o Famalicão podem, neste momento, tergiversar sobre se houve suborno, se não houve suborno, como foi ou como deixou de ser. Houve uma decisão do Pleno do Conselho de Justiça, na passada sexta-feira, que disse, pelo menos no comunicado que nós já conhecemos e conheceremos certamente o acórdão na próxima semana, que disse, ficou provada a existência de suborno do Presidente Famalicão na pessoa do Presidente Macedo Cavaleiros. Ponto. Permita-me, no entanto, que acrescente o seguinte: nós temos, em relação aos senhores conselheiros do Pleno do Conselho de Justiça, a mesma opinião que o Famalicão tinha na semana passada, que o engenheiro Fernando Costa tinha na semana passada no seu recurso, subscrito pelo Dr. José Guilherme Aguiar, quando dizia: confiamos na judiciosa e esclarecedora decisão de Vossas Excelências, senhores conselheiros. Quando dizia também nesse mesmo recurso, as contra-alegações de recurso, que foram tornadas públicas, e as minhas palavras podem ser perfeitamente conferíveis pelo jornal onde elas vêm transcritas, confiamos e confiaremos na administração da Justiça por Vossas Excelências, senhores conselheiros. A nossa opinião em relação ao Pleno do Conselho de Justiça é exatamente coincidente com a opinião que o Famalicão e o engenheiro Fernando Costa e o Dr. José Guilherme Aguiar, como é evidente que patrono quer do clube, quer do ex-presidente, tinham na passada semana. Jamais modificaríamos essa decisão, qualquer que fosse o veredito do Pleno do Conselho de Justiça. Não viríamos, e ninguém esperaria que o FAF, e jamais o FAF tomaria uma posição dessa natureza, hoje aqui estivesse perante uma decisão negativa, dizendo que os senhores conselheiros nem sequer de justiça são, como eu já ouvi dizer, aos responsáveis de Famalicão. O FAF sujeitou todo este processo e durante toda a fase de discussão dele, o FAF esteve publicamente na rádio, nos jornais, aqui na televisão, a discutir abertamente as questões se houve, não houve, como foi ou como deixou de ser o suborno. No momento em que este assunto foi submetido, como foi submetido na passada semana, à decisão do Pleno do Conselho de Justiça, o FAF aceitou, como aceitaria, e dissemos-lo publicamente, serenamente, civilizadamente, como numa Assembleia Geral do meu clube o mostramos a toda a comunicação social e a todo o país, civilizadamente, qualquer que fosse essa decisão. Valeu-nos que a justiça de facto foi feita, pelos senhores conselheiros que, pelos vistos, também são conselheiros de justiça e são pessoas dignas e íntegras, como o Famalicão, na passada semana, assim pensava. Não nos valeu certamente a Senhora dos Aflitos, como o Famalicão evocou e pediu a proteção para o meu clube certamente não precisou disso, foi a apreciação do processo tal qual como foi entendida. O Pleno foi, na nossa perspectiva, muitíssimo bem convocado, contrariamente ao que o Famalicão já vem dizendo publicamente, e o Dr. José Guilherme Aguiar não me deixará certamente mentir, o regimento do Conselho de Justiça permite que o Presidente do Conselho de Justiça possa requerer a submissão ao Pleno de um qualquer processo pendente numa das secções, e esse mesmo Pleno diz no artigo 65, no número 3, no número seguinte, esse mesmo Pleno pode julgar de facto e de direito. Isto é absolutamente claro, no próprio Regulamento de Justiça assim diz, e é evidente que a nós, FAF, julgo que até mesmo ao Famalicão, na véspera da decisão, e a todo este país, a todas as pessoas interessadas no fenómeno futebolístico, julgo que para nós foi, digamos, reconfortante ver que este processo não iria ser decidido apenas por 2, 3, 4 conselheiros, mas por uma dúzia deles, permitindo uma sã discussão, permitindo a troca de informações e de opiniões acerca de toda a matéria que era de facto grave, como foi aquilo que se verificou no final, e portanto para nós isso significou a tranquilidade necessária para aguardarmos serenamente a decisão. Nós aguardá-la íamos serenamente e aguardámo-la, e teríamos a mesma postura de dignidade e teríamos perante o Conselho de Justiça a mesma opinião que tivemos na passada semana, fossem quais fossem as decisões que ele viesse a tomar. Muito bem. O nosso tempo está largamente excedido. Agradeço tanto ao Dr. Laurentino Dias como ao Dr. José Guilherme Aguiar o terem vindo ao Domingo Desportivo. Naturalmente que não tivemos a pretensão de aqui clarificar tudo aquilo que está menos claro, mas de qualquer modo contribuímos, apesar desta linguagem técnica dos dois advogados que estiveram perante as nossas câmaras, de adiantar algo mais em relação àquilo que já foi dito e que já foi conhecido. Muito bem, para além das posições conhecidas e das afirmações feitas, outras partes existem, naturalmente, também interessadas em tudo isto.
Os jogos que o Famalicão já disputara ficam sem efeito e o FAF terá agora de os repetir em seu lugar. A direção da Federação, que tem de se ocupar destes aspectos burocráticos, reúne quarta-feira para tomar diversas decisões, entre elas a de marcar os jogos em atraso e fazer as necessárias alterações nos quadros das 3 divisões de futebol. O Nacional da Madeira é, à primeira vista, prejudicado. Já ganhara ao Famalicão e terá agora de defrontar os fafenses. Penso que é um desencanto. Estamos convencidos de que as razões, desde que tenham provado os factos, são absolutamente justas. Acho que era importante que, em qualquer momento, se dessem provas que o futebol tem os seus órgãos de disciplina que funcionam como deve ser e que se moralize o próprio futebol. De qualquer maneira, nós entendemos que nós somos a única equipa, enfim, que fica com um prejuízo grave. São 2 pontos que tínhamos ganho e agora é um ponto de interrogação em relação à outra equipa que virá. De qualquer forma, vamos aguardar que a Federação nos diga alguma coisa do que vai acontecer para o futuro. Mas a nossa posição é esta, de acordo, em absoluto, que desde que os factos foram provados tudo está certo. Lamentamos muito que, na verdade, a demora que aconteceu e a forma como tudo está feito tenha dado ocasião a que o Nacional se sentisse altamente prejudicado com esta situação.